Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos de volta para continuarmos aqui o nosso projeto de correção de questões de direito tributário. Meu nome é Luciana Batista e temos aí o meu e-mail, se você quiser entrar em contato, mandar sugestões, mandar dúvidas, fiquem à vontade, tá? Professora Luciana Batista, @hotmail.com. Então vamos lá? Vamos analisar uma questão bacana, interessante sobre o tema das espécies tributárias, mais especificamente da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Então vamos juntos analisarmos aí uma questão cobrada pela de procurador da Fazenda Nacional, a banca ESAF, agora em 2015, uma questão bastante recente. Vai nos exigir conhecimento aí sobre competência, tipo de lei instituidora dessa contribuição destinada ao custeio do serviço de iluminação pública. Vejam aí que a questão te cobra se ela pode ser instituída por Estado, município, Distrito Federal, enfim. Vamos analisar depois várias alternativas sobre a instituição desse tributo. Então, antes de nós entrarmos nas alternativas, a gente tem feito aqui dessa forma, não é? Fazemos uma explanação sobre o tema, porque aí é bom que a gente também já faz uma revisão sobre o assunto e depois voltamos e analisamos cada alternativa, tudo bem? Então, contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Me acompanhem, por favor. Vamos ao texto constitucional no artigo 149-A da Constituição. Vamos lá. Então, contribuição é uma espécie de tributo, segundo o Supremo Tribunal Federal e a corrente majoritária na doutrina. Nós temos, então, as chamadas contribuições especiais. Então, vou colocar aqui, ó, contribuição especial seria um tipo de tributo. Nós temos contribuições especiais nos artigos da Constituição 149 e 149-A. Tá? Vou fazer uma introdução aqui para chegarmos à contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Estas contribuições, chamadas especiais pela doutrina, pela jurisprudência, elas se subdividem em contribuições sociais, destinadas ao custeio de direitos sociais, contribuição para intervir no domínio econômico, contribuição para custear as entidades representativas de categorias profissionais ou econômicas, como a contribuição sindical ou a contribuição para uma autarquia corporativa como CREA, tá? E por último, o artigo 149-A, que é o que vai nos interessar neste momento, que traz a figura da contribuição para o serviço de iluminação pública. Contribuição para custear o serviço de iluminação pública, a chamada COSIP. Tá? Vou colocar essa sigla, que foi uma sigla utilizada pelo Supremo Tribunal Federal em um recurso extraordinário, onde ele analisou a constitucionalidade desta contribuição, e vocês encontram esse julgado, que é muito interessante, no informativo 540, tá? Do Supremo Tribunal Federal. Bacana. Então, o que nós temos a falar aqui da contribuição para o serviço de iluminação pública? Pelo artigo 149-A da Constituição. Então, vamos lá, no artigo 149-A, vamos começar pela questão importante aí da competência. Aliás, antes disso, vamos relembrar aqui a origem histórica dessa contribuição. Não é que é interessante? Essa contribuição, a competência aí para a instituição dessa contribuição, ela foi introduzida na Constituição Federal por uma emenda à Constituição, que é a Emenda Constitucional 39 de 2002. Vocês devem se lembrar que competência é o poder de legislar, é um poder previsto no texto constitucional, e a competência, ela pode ser alterada por emenda à Constituição, desde que não traga uma agressão, uma violação ao princípio federativo. Muito bem. Então, houve uma alteração na Constituição em 2002, provocada, né, pela emenda constitucional 39, introduzindo, então, o artigo 149-A no texto constitucional. Por que foi prevista essa contribuição por emenda à Constituição? Porque municípios e Distrito Federal, antes dessa previsão no texto constitucional, os municípios e o DF, eles exigiam de nós, contribuintes, taxa
taxa para o custeio do serviço de iluminação pública, a famosa TIP, taxa de iluminação pública. Porém, a taxa de iluminação pública foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ok? Tem um amigo meu, vou mandar até um abraço pro Fabiano, que ele falou assim, Luciana, às vezes eu tô vendo seus vídeos e eu me confundo quando você fala constitucional ou inconstitucional, acho que eu dou uma embolada, né? Então, assim, para ficar bem claro, essa taxa foi julgada inconstitucional. Ela era contrária ao texto constitucional, porque nós sabemos que a taxa ela só pode remunerar serviços que sejam divisíveis, específicos e divisíveis. Específicos, identificação do serviço, e divisíveis, identificação do usuário do serviço. Muito bem. Então, o serviço de iluminação pública, pensa comigo, é um serviço que deve custear a iluminação pública, ou seja, a iluminação nos locais, nos logradouros públicos, ruas, praças, avenidas, parques. Então, este serviço é um serviço público, sem dúvida, da maior relevância, né, a iluminação nos locais públicos, mas é um serviço indivisível. Nós não conseguimos identificar o usuário desse serviço. Então, essa taxa era inconstitucional, porque o serviço é indivisível. Então, a taxa de iluminação pública foi julgada inconstitucional. O Supremo editou uma súmula, primeiramente a súmula 670, ok? Supremo Tribunal Federal. E o Supremo transformou o enunciado, né? Transformou essa súmula, o mesmo enunciado que estava aí na súmula 670 do STF. Atenção, o Supremo hoje trata deste assunto numa súmula vinculante, que é a súmula vinculante 41. Súmula vinculante 41, ok? Então, a taxa de iluminação pública foi julgada inconstitucional e os municípios e Distrito Federal, necessitando de recursos financeiros para poderem custear o serviço de iluminação pública, que é, sem dúvida, um serviço de interesse local. Então, eles, enfim, necessitando de recursos, foi aprovada esta emenda à Constituição, introduzindo esta competência para o município e Distrito Federal, né, para essa competência para que eles pudessem, então, instituir uma contribuição, que é um tipo de tributo diferente da taxa, tá? Então, a contribuição, relembrando, quais são os tipos de tributo? Imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e as chamadas contribuições especiais. Tudo bem? Previstas nos artigos 149 e 149A. Muito bem. Então, competência para a instituição desta contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, me ajudem aqui, artigo 149A da Constituição, competência de quem? Município/Distrito Federal, tá? Competência do município e do Distrito Federal, apenas destes entes. Uma questão interessante sobre esta contribuição para o serviço de iluminação pública está no artigo 149A, parágrafo único. 149A, parágrafo único. Vejam aí que a Constituição Federal, ela permite que esta contribuição seja cobrada juntamente com a fatura de energia elétrica. Ou seja, os municípios e DF, olha que interessante, podem celebrar convênios com as fornecedoras de energia elétrica para que a cobrança dessa contribuição, que é um tributo, venha junto com a tarifa que pagamos pelo consumo de energia elétrica na nossa casa. Então, sabe quando recebemos aquele documento, por exemplo, no estado de Minas Gerais, é enviado pela CEMIG, onde nós temos, então, naquele documento, a cobrança de uma tarifa, lembrando que tarifa não é tributo, a base da tarifa ou do preço público é contratual, não tem natureza tributária. Então, vem ali descrito naquele documento a tarifa que pagamos pelo consumo de energia elétrica no nosso imóvel, mais a cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, que tem natureza tributária. Nenhum problema em cobrar
no mesmo documento, isso facilita a cobrança, facilita a arrecadação, não é? De um tributo, no caso a contribuição de iluminação pública, e de uma tarifa que não tem natureza tributária. O que o Ministério Público tem questionado em algumas ações é: se não for possível para o consumidor pagar somente a tarifa ou somente a contribuição, se houver uma subordinação, né? Ou seja, você não pode pagar um ou outro, aquele que você puder pagar. Às vezes você não tem dinheiro hoje para pagar a contribuição de iluminação pública, mas quer pagar a tarifa, até para evitar um corte de energia, ou vice-versa. Isso não retira o direito do credor de exigir o restante devido com juros, multa, correção. O que eu só estou dizendo é que não pode haver subordinação. Só recebo o tributo se você também pagar a tarifa, ou vice-versa, porque isso ofende o direito do consumidor, tá? Mas a mera cobrança conjunta no mesmo documento, desde que você tenha a possibilidade de pagar, né, aquele valor que entender devido ou que puder pagar, sem subordinação de um ao outro, a cobrança no mesmo documento, por si só, não é inconstitucional. Ok? Não é inconstitucional, não viola a Constituição Federal. Bacana? Então vamos avançar. Então, em termos, assim, no plano constitucional, o estudo do Instituto é até bastante simples. É uma contribuição para custear o serviço de iluminação pública de competência do município e do Distrito Federal. Foi introduzida na Constituição pela Emenda Constitucional 39 de 2002, como é um tributo. Evidentemente, deve se subordinar às limitações constitucionais ao poder de tributar, deve ser instituída por lei, só pode ser majorada por lei, deve aguardar o princípio da anterioridade de exercício, anterioridade nonagesimal, não pode retroagir para alcançar fato passado, enfim. E pode haver a cobrança conjunta da tarifa de energia elétrica com a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Agora vamos avançar. O Supremo Tribunal Federal, sobre essa contribuição, neste informativo que eu citei para os senhores, informativo 540, tem uma decisão do Supremo ali sobre a matéria, onde o Supremo analisou essa contribuição instituída num determinado município, e ela estava sendo cobrada a base de cálculo dessa contribuição, olha que interessante, era o consumo de energia elétrica no seu imóvel. Então foi questionado que o consumo de energia elétrica no nosso imóvel já é uma base de cálculo utilizada para quantificar, para calcular o ICMS. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, prestação de serviço de transporte entre estados, entre municípios e serviço de comunicação. Imposto, sabemos da competência dos estados e do Distrito Federal, ele incide sobre o consumo de energia elétrica. A energia elétrica é uma mercadoria, né? Então, foi questionada, essa contribuição está sendo cobrada com a base de cálculo própria de imposto. E o Supremo se manifestou no sentido de que a Constituição ela não veda que contribuições tenham base de cálculo ou mesmo fato gerador próprios de impostos. Porque contribuições e impostos são espécies distintas, diferentes. O que a Constituição veda é que taxa tenha base de cálculo própria de imposto, mas ela não veda que contribuição tenha base própria de imposto. Esse entendimento do Supremo, além de estar expresso aí neste julgado, no informativo 540, sobre a contribuição de iluminação pública, os senhores também podem encontrar, querem anotar? Vamos lá? Recurso extraordinário 231096, tá? Então, esse entendimento do Supremo, os senhores também vão encontrar, vou anotar aqui, recurso extraordinário 231096, Supremo Tribunal Federal. A questão das contribuições poderem ter base de cálculo ou fato gerador próprios de impostos. Bacana? Então, vamos tentar resolver a questão? Vamos lá? Vamos voltar, então. A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública pode ser instituída por estados, municípios e Distrito Federal. Incorreto, porque estados não têm competência para instituir essa contribuição. Avançando.
Ela pode ser instituída como um imposto adicional na fatura de consumo de energia elétrica. Errado. Ela não pode ser instituída como imposto. Ela é uma espécie tributária autônoma, diferente dos impostos. O que ela pode é ser cobrada na fatura de energia elétrica junto com a tarifa, tá? Tarifa de luz, que pagamos aí pelo consumo de energia elétrica. Letra C. Ela pode ser instituída mediante a utilização de elemento próprio da mesma base de cálculo de imposto. Correto, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, esta é a alternativa verdadeira quando o Supremo nos diz que contribuição pode ter base de cálculo fato gerador próprios de impostos. Avançando, ela pode ser instituída somente por lei complementar. Errado, a Constituição não exige para essa contribuição lei complementar, basta lei ordinária dos municípios ou do Distrito Federal. E fechando, ela pode ser instituída para cobrir despesas de iluminação dos edifícios públicos próprios do ente competente. Errado, porque ela pode ser instituída para cobrir despesas com custeio da iluminação pública, locais públicos, ruas, praças, parques, avenidas, ok? Logradouros públicos. Então, a correta ficou a letra C. Maravilha, pode ser utilizada uma mesma base de cálculo de impostos. Tudo bem? Espero que tenham gostado aí da correção dessa questão. Me ajudem a divulgar aqui o canal no YouTube, Professora Luciana Batista. Tem a minha fanpage aí no Facebook, tá? Também Professora Luciana Batista. Eu aguardo os senhores para um próximo encontro, para nós continuarmos a correção de outras questões interessantes, tá bom? Abraço, tchau.